E hoje a gente vai continuar meditando em Neemias. Quem estava aqui, talvez uns 2 domingos atrás, a gente falou sobre Neemias. E a gente deu até um nome para essa mensagem. A gente falou que era transformando más notícias em boas notícias. Falando das intervenções sobrenaturais de Deus para mudar um contexto, para mudar uma história de uma nação, através de uma pessoa que se posicionou, através de uma pessoa que se comprometeu. Então, a gente falou sobre os 2 primeiros pontos de Neemias, depois você vai lá, o livro de Neemias é um livro pequeno, mas que tem tantas coisas, gente, uma dose de sabedoria tão grande. E se eu perguntar aqui, todo mundo quer viver milagres, não é? Todo mundo quer. Mas deixa eu te falar, a gente precisa conhecer o coração de Deus. A gente precisa saber o que Deus diz, o que Deus pensa sobre determinadas coisas. Por quê? Porque uma vez que a gente vai praticar aqueles princípios, eles vão nos abençoar, eles vão trazer as respostas que nós tanto queremos. Amém? E Neemias foi esse homem que recebeu respostas de Deus. E aí a gente falou da primeira coisa, que ele se comprometeu. Ele foi alguém que se envolveu profundamente naquela causa, no seu propósito, na sua chamada. E você precisa se envolver profundamente naquilo, sabe, que Deus está propondo para você nessa estação. Talvez você é novinho convertido. Deus vai propor para ti coisas diferentes. Eu já estou 28 anos caminhando na fé. Então, a proposta de Deus para mim, para essa estação, é diferente daquilo que Ele está propondo para você. Mas você precisa entender que a cada estação nossa com Deus, Ele vai exigir da gente o quê? Compromisso, envolvimento naquela estação. Sempre haverão coisas que Deus quer mudar, transformar e que Deus quer fazer. Agora, presta atenção, Ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso em concordância, é quando você dá espaço para Ele. Eu li esses dias num salmo, e o salmo dizia assim: não seja aquela pessoa teimosa, mas deixe-se, sabe, ser guiado pelo Senhor. Então você e eu precisamos fazer isso, amém? Aí o segundo ponto, nós falamos que Deus não chama os capacitados. Talvez você fique pensando que Deus chame pessoas prontas. Talvez você fique pensando que Deus chame aquelas pessoas, né, que sabem falar em público, que sabem orar, que sabe, que confiam, que tem uma fé extraordinária. Mas a gente vê aqui que Neemias, quando ele recebe essa missão, esse propósito tão grande da parte de Deus, a Bíblia diz que ele era alguém que estava sendo copeiro, né, ali do rei. O que um copeiro faz, gente? Serve um copo de água, serve uma comida, não é verdade? É meio que aquele garçom mais especial, não é isso, o copeiro? Vai ali pegar aquela melhor louça, ou seja, ele não estava fazendo nada de extraordinário. E aí eu disse que que aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo, muitas vezes não é quem nós somos. Então, o que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo ali naquele momento? Ele estava sendo um copeiro, mas quem que ele era? A essência dele era ser um grande e extraordinário homem de Deus. Amém? Quando Neemias não se deixa inferiorizar, quando Neemias não se deixa, sabe, ser pego ali por aquele senso, às vezes, que a gente tem, né, de inferioridade, de eu não posso, eu não consigo, eu sou pequeno demais. Quando a gente não permite que essas coisas desçam para o nosso coração, você sabe o que acontece? Nós vamos receber de Deus toda a habilidade e toda a provisão que a gente precisa para fazer aquilo que Deus está nos chamando para fazer. Amém? Então deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se Deus entregou uma montanha para você mover, tenha certeza que você vai ter tudo que você precisa para mover aquela montanha. Amém? Tem gente que fala assim: pastor, eu não tenho essa fé. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você até ache que você não tenha fé, mas eu quero te falar que na hora que, sabe,
que for necessário, se você estiver ali na presença de Deus e confiando, a fé, ela vai brotar no seu coração. Para mover a montanha, para lidar com aquela situação. Mas você precisa ter, sabe, esse tipo de coração que não vai ficar dando desculpas, mas vai saber o chamado e o propósito de Deus para a sua vida, em cada estação, e vai entender que Deus não chama os preparados, os capacitados, mas Ele chama, ou melhor, mas Ele capacita e dá provisão para aqueles que Ele chama. Pastor, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Olha, você está ungido para resolver problema, amém? Pastora, eu não sei cuidar de gente. Não se preocupe, na hora que o negócio lá e você vai para Deus e diz, Deus, não sei como é que eu vou fazer. E Ele vai te capacitar. Já viu que nem mãe, quando tem filho, tem algum livro, hoje já tem bastante, né? Mas já viu aquelas mães que falam assim, meu Deus, dizem que tem um ditado que mãe não vem com manual, não é verdade? Porque a própria natureza, então deixa eu falar, você tem a natureza de um filho de Deus. É por isso que a Bíblia fala o quê? Que toda a criação está aguardando pela revelação, pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, o mundo tem uma expectativa para ver eu e você operando na nossa identidade. Para ver eu e você colocando para fora aquilo que Deus nos chamou para ser. Amém? Então fala para a pessoa do seu lado e diga assim para ela, você não sabe. Mas se você soubesse quem está escondido aqui dentro de mim, você me dava uma oferta de R$1.000. Eita glória! Então, olha, brilha, amém? Brilha. Pastor, eu não sei. Não se preocupa. Ele não capacita quem Ele chamou. Você entra no seu quarto, ora, Ele vai te ensinar. A pastora, isso é o errado, não tem problema. É errando que a gente aprende. Agora, você sabe, a única pessoa que não vai ter experiência e que não vai poder nem consertar os erros é aquela que não fez nada. E se tem uma coisa que Deus não quer, é que a gente fique parado. Amém? Deus está sempre nos chamando para sermos mudados. E hoje eu vou falar da terceira coisa, terceira sabedoria do livro de Neemias, que chama constância. Gente, a maioria das pessoas, isso se você for lá para os profissionais, da área de atividade física, o pessoal lá que treina, ou se você for lá para o pessoal da nutrição, eles vão falar para você uma coisa, que a maioria das pessoas, elas nunca conseguem ter um resultado, né, realmente ali na sua mudança de hábito. Elas não conseguem ter uma perda de peso consistente. Elas não conseguem, muitas vezes, ganhar músculos. E sabia que músculo, gente, eu não estou falando de músculo, falando da forma estética, né? Não, estou falando de músculo para a saúde. Se você não sabe, a coisa que você mais vai precisar na sua velhice chama músculos. E quanto mais cedo você começar a fazer os seus músculos, vai ser melhor para você. Porque depois dos 50 para fazer músculo, amadinha, a gente, ó. Entendeu? Mas quando a gente é novinho, né? Aí a gente vai lá na academia, os músculos já aparecem. Mas é a coisa que a gente mais precisa. Então você precisa de músculo para poder subir a escada, amém? Para ter mobilidade. Então você precisa fazer isso. Só que a maioria das pessoas desistem, gente, antes delas verem os músculos aparecendo, antes delas, sabe, lidarem ali talvez com uma perda de peso. Eu estou falando uma coisa simples. E por quê? Porque elas nunca conseguem ultrapassar, nunca conseguem mudar de fase. Sabe, sempre que elas encontram essa linha do desconforto, elas retrocedem. Elas não sabem perseverar. Elas não sabem ir até o final. E eu quero te falar que pessoas que alcançam seus objetivos são pessoas que vão saber lidar com desconforto e vão avançar e passar de nível. Então,
Neemias, e aí eu quero que a gente leia o primeiro versículo dessa noite. Neemias 2:10 diz assim: quando tomaram conhecimento disso, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sobremaneira contrariados, por saber que havia alguém interessado no bem dos filhos de Israel. Repita comigo: interessado no bem dos filhos de Israel. Então deixa eu falar uma coisa. Sabe, quando você tem interesse em fazer a coisa certa, talvez você falou assim: não, eu vou separar todos os dias e vou orar. Eu vou separar 40 minutos. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não pode ter a oração como algo religioso. Porém, você deve sim ter uma disciplina de ter um dia, ou melhor, um dia não, desculpa, 1 hora na sua agenda todos os dias. Aquele momento que você separa para estar com o Senhor. Amém? Então isso deve fazer parte da sua rotina. Você não pode abrir a Bíblia, cantar para Deus e orar a Deus só nos dias que você vem para a igreja. Se você é um cristão autêntico, genuíno, você faz isso todos os dias. Você sabe que não existe outra maneira de viver o cristianismo sem que haja comunhão com Deus. Por quê? Cristianismo não é religião. O que é religião? Religião é aquela coisa mascarada, plastificada, onde por fora eu até pareço alguém religioso, mas por dentro eu não estou sendo mudado, eu não estou sendo transformado. E, querido, deixa eu falar uma coisa. Só há uma maneira de nós sermos transformados. Só existe uma maneira. É na presença de Jesus. Então, se eu sou aquele crente que não leio a Bíblia, que não separa o tempo diariamente para estar com o Senhor, então eu só tenho uma religião. Porque a religião, ela não pode produzir mudança. Mas o verdadeiro cristianismo, que é relacionamento com Deus, ela vai produzir em mim mudanças. Então, todas as vezes que você fizer um propósito, todas as vezes que você quer o bem, você quer mudança na sua família, você quer mudança no seu interior, você quer mudança na sua vida financeira, você quer mudança na sua maneira de se alimentar, você quer mudança na maneira como você gasta o seu tempo, você quer mudança no seu relacionamento com Deus. Você fala assim: eu estou pensando em ter mais intimidade. Eu estou pensando, nesse mês eu vou me separar para Deus. Eu vou fazer jejuns. Eu vou realmente ser cri-cri ali com o meu horário, de tempo com Deus, de tirar tempo com o Senhor. Eu vou ter intimidade com o Espírito Santo. Eu vou estudar, eu quero tirar melhores notas. Eu nunca mais vou chegar atrasado ali no meu trabalho. Eu vou procurar acordar cedo, ser pontual. Eu vou procurar fazer uma atividade física. Eu vou procurar ganhar mais dinheiro. Sei lá o que você vai procurar fazer. Mas eu quero te dizer que todas as vezes que você pensar em fazer aquilo que é certo, que você focar energia, força e comprometimento para algo que é bom, para algo que muitas vezes é o próprio Espírito de Deus que está te desafiando a fazer, você vai receber contra você uma artilharia pesada. Por quê, irmãos? Porque o inimigo não quer que você cresça em nenhuma área. Você é o outdoor de Deus nessa terra. Se você fracassa, entende? De maneira recorrente, a gente acaba sendo essa má propaganda. Mas se você está ali, cheio do Espírito Santo, então você consegue de fato trazer glória para o nome de Jesus. Amém? Sempre as pessoas desistem porque elas não querem passar por dores. Então, fala para a pessoa do seu lado: crescer dói. Crescer dói, vai exigir da gente. Então, se você quer ser melhor em alguma área, você quer ser melhor como filho de Deus, você quer ser melhor esposo, melhor marido, melhor empresário, melhor funcionário, melhor aluno, melhor amigo, melhor filho, melhor pai, seja o que for, se é para melhoria, vai doer, vai te custar. E muitas pessoas, elas não conseguem realmente obter esses benefícios porque elas não sabem
serem constantes e perseverantes. Deixa eu falar uma coisa, a perseverança que não vai até o fim é outra coisa. Qualquer outra coisa, menos perseverança. A perseverança, ela precisa ter uma ação completa na nossa vida, até que traga para fora, amém? Aquilo que é o propósito de Deus. Eu quero ler o segundo texto, que está lá em Neemias 6, de 1 a 4, que diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Onom. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer-lhes: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Olha só, diga comigo, 4 vezes. Mas eu lhe dei a mesma resposta. Deixa eu falar uma coisa. Você que diz assim: eu nunca mais faço isso. Deixa eu te falar, tem um teste. Você só vai dizer que de fato você venceu aquilo que você está dizendo que não fará mais, quando a oportunidade por diversas vezes bater a sua porta e você dizer ou disser não. Ok? E isso fala de sermos constantes. A gente sabe o que quer, a gente sabe para onde está indo, a gente sabe onde vai aplicar as nossas forças. Amém? E eu quero falar sobre algumas armas que trazem a desistência sobre a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa. Você precisa saber que você vai ter que, por diversas vezes, enfrentar o espírito da desistência. Quem aqui já pensou um dia, não vai responder, tá? Mas quem aqui um dia pensou, responde só para você ir desistir do casamento? Quem aqui pensou, meu Deus do céu? Quem aqui já pensou de desistir de orar por alguma coisa? Quem aqui já pensou assim, não aguento mais, é muito para minha cabeça? Todo mundo, né? A gente é do ser humano. Agora você precisa entender que tem coisas que você deve desistir, amém? Mas tem outras coisas que nós não devemos desistir, nós devemos perseverar, nós devemos guerrear aquela guerra e realmente chegar no novo nível e fazer assim a vontade do Senhor. E a primeira arma que vem, que traz esse desânimo, que traz essa desistência, que traz, sabe, essa inconstância, que quebra a perseverança em nós, são as frustrações. Você já viu aquela pessoa que se frustrou? É ruim a gente se frustrar, né? Quem esperava lá uma coisa deu tudo errado. Você esperava que o negócio desse certo, mas não deu certo. Você esperava, sabe, que aquilo acontecesse, mas não aconteceu. Você esperava, sabe, que aquela pessoa te ajudasse, mas ela não te ajudou. E muitas vezes a gente está nesse estado de frustração. Mas a gente precisa saber lidar, irmãos, com isso. Sabe por quê? Porque senão a gente está até dentro da igreja, mas está frustrado com Deus, frustrado com a fé, frustrado com as pessoas. Deixa eu falar, frustração é falta de resultado imediato. Mas muitas vezes, naquela medida, né, ali, a gente, ao invés de tentar mais um pouco, o que a gente faz? A gente abre mão, a gente desiste. Quantas pessoas desistem dos seus sonhos? Sabe, quantas pessoas abrem mão? Ai, minha célula não deu. Eu convidei, pastora, eu vou deixar essa célula de mão. Eu convido, não vem ninguém. Aí a gente pergunta assim, o que é que tu fez pela célula? Tu já chorou? Não. Tu já orou algumas vezes. Tu já fez um jejum? Entende? Aí eu quero desistir do meu casamento. O que tu já fez pelo teu casamento? Tu já chorou? Tu já perdoou? Né? Tu já
fez ali um propósito. Eu quero melhorar na minha vida espiritual. Eu vim para a igreja, Jesus não fala comigo. Vai ler sua Bíblia que Jesus vai falar com você. Mas muitas vezes, sabe, quando a gente se sente frustrado com as situações, a gente, ao invés, sabe, de fazer o que precisa ser feito, que é perseverar, é ser constante, né? A gente, ao invés disso, a gente vai o quê? Deixando que aquela frustração governe a nossa vida. Fala para a pessoa do seu lado, você não é para ser dominado ou guiado por frustração. Mas você é para ser dominado e guiado pelo Santo Espírito de Deus. Pessoas frustradas, elas perdem o brilho nos olhos. Pessoas que se frustraram, sabe, parece que se arrastam. Meu filho, Deus chamou a gente, foi para brilhar. Amém? Aleluia! Esses dias, eu escutei algumas coisas e eu estava ali. Aí hoje alguém falou para mim, pastora, tu tá bonita. Aí esses dias eu botei uma foto minha, né? Na internet eu falei, de feia tu não poderás me chamar. Aleluia! Então, sabe, levanta a sua cabeça. Lava o cabelo, menina. Amém? Pode rir, irmã. Lava o cabelo, passa um batom. Né? Porque às vezes ali a gente está, né? Eu escutei uma frase que eu gosto muito. Vocês sabem qual é a tua pior vingança contra o inimigo? É ser feliz. Aleluia. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem, sabe, de ter esse espírito, onde o Senhor, quando nós fazemos de Deus a nossa força, Ele vai gerar isso dentro de nós, de maneira que ao invés de retroceder, a gente avance. E eu quero ler aqui para vocês um versículo que está em Lucas 5:4. Diz assim, respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa palavra, trabalho aqui significa ficar cansado, fadigado, exausto, labuta, carga, aflição. Trabalhar com empenho exaustivo. Sabe o que está querendo dizer aqui? Gente, eles estavam tão frustrados pela falta de resultado. Imagina tu trabalhar e não, sabe, não ter aquilo. Eles disseram, Jesus, tu está querendo dizer o quê? Volta para lá e faz de novo. E eles disseram, ei Jesus, deixa eu te contar uma coisa. Eu não estou com a mínima vontade de voltar para pescar de novo. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos exaustivamente. E às vezes você está naquele lugar que você já orou por aquilo uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí tem gente que fala assim, eu não vou mais orar por isso não. Deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você fazer biquinho para Deus. Para Deus não funciona biquinho. Você já deu chilique? Eu já dei chilique. Me joguei no chão, me fiz de vídeo. Tu não me ama. E chorava. Não é? Porque quando a gente é criancinha não é assim? Não é? Mas, gente, deixa eu falar, essas coisas não funcionam com Deus. Deus não se manipula, né? Com Deus funciona um coração quebrantado. Com Deus funciona um coração que acredita, que crê. Sabe? Dá o chilique. Mas depois fica lá e deixa Ele tratar contigo, tá bom? Então os discípulos falaram assim, Jesus, a gente trabalhou a noite inteira, aí tu vem dizer pra gente, vai lá agora. Talvez você já orou, você fala assim, mas Jesus está falando assim, você tem alguma ideia melhor, além de continuar orando? O que os discípulos disseram? Jesus falou para eles, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Ele estava falando algo espiritual. Aí os discípulos começaram tudo a ir embora. Aí ele virou para o resto e falou assim, vocês também vão querer ir embora? Mas aí um discípulo disse para ele, para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? Tu tem alguma outra melhor opção que Deus? Então, ainda que você se frustrou, continue
persevere, não perca a sua fé, não perca a sua alegria, não deixe a frustração roubar, amém? Essas fontes espirituais dentro de você, elas precisam continuar fluindo, apesar das circunstâncias. Eu quero ler uma frase, algumas frases de um pensamento do Billy Graham. Ele disse assim: esperar em Deus talvez seja a coisa mais difícil, talvez seja a sua escolha mais difícil, mas é a que mais lhe trará a maior e a melhor recompensa. Deus sabe que não é fácil esperar. Ele sabe o quanto o seu coração pode angustiar pelo tempo. Carregue em seu coração a certeza de que sempre valerá a pena esperar. O nosso tempo tem pressa, o tempo de Deus tem perfeição. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus? A outra coisa que muitas vezes vai nos levar para esse lugar de desistência, de inconstância, de falta de perseverança, é o fracasso. Às vezes nós vamos fracassar. Sabe, às vezes nós vamos fracassar, irmãos. Às vezes seu negócio vai falir. Às vezes seu casamento vai falir. Às vezes você vai falhar até mesmo com Deus. Às vezes você vai ter fracassos na vida. Às vezes você, sabe, fracassou e você se sente, poxa, fracassei no relacionamento com os meus filhos, fracassei em algumas coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa. No Evangelho de João, capítulo 21, olha o que acontece. Diz assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis assim. E achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Pedro tinha fracassado. Esse episódio aqui acontece depois de Pedro negar a Jesus. Talvez você passou aí por uma situação que você negou a Jesus, que você, não esperava, que você não queria ter feito aquilo, mas você pisou na bola. Talvez você fracassou de alguma maneira. Ou talvez existam na sua vida áreas de falta, áreas de necessidades. Mas é interessante que, olha só, Jesus vai para eles, depois deles terem trabalhado novamente e não terem nenhum resultado. Eles estavam ali, gente, sem nada. Eles não tinham. Qual é a área da sua vida que falta? Será que existem faltas na sua vida? Faltas emocionais, faltas de coisas materiais. Talvez faltas, o que tem faltado? Falta de bons relacionamentos, falta de mudança. Mas olha só, quando Jesus lança essa pergunta para eles, olha o que eles falam para Jesus. Não, nós não temos nada. Uma vez, eu tive que sentar no chão, e isso eu já fiz muitas vezes na minha vida. Sabe qual foi a oração da minha vida? Em muitas estações, irmãos. Às vezes orando e não tendo resultado, às vezes naquela uma área que eu queria tanto. E sabe qual foi o remédio contra o espírito da desistência? Eu sentava no chão, abria a Bíblia lá em Abacuque.
Abacuque, e com lágrimas nos olhos, chorando, às vezes copiosamente, eu dizia: ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja, fruto nas oliveiras, ainda que as vacas, assumam dos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, existem momentos que para a gente continuar, sabe, com uma fé viva, com um brilho nos olhos, uma alegria, sabe, tem horas que para a gente anunciar Jesus, e, sabe, ei, nos piores momentos da minha vida, você sabe o que eu tenho vontade de sair gritando para o mundo? Jesus é bom. Mas por que, pastora? Porque foram nos piores momentos que eu senti uma presença tão poderosa, uma força interior tão poderosa, que eu tinha certeza, eu digo, gente, isso aqui é Deus, não pode ser outra coisa. E por isso, nascia dentro do meu coração a vontade de anunciar para o mundo e dizer, a vida com Jesus é boa demais. Por quê? Porque o crente até passando problema, irmãos, ele é feliz, ele é cheio de alegria, porque o Senhor tem o escape, o Senhor tem o livramento, o Senhor tem o cuidado, o Senhor tem o amor dele, o Senhor não nos deixa faltar paz, alegria. Você pode dizer glória a Deus? Muitas vezes, quando nós estamos nesse lugar, ao invés de avançarmos, a gente quer retroceder, mas eu estou aqui para te dizer essa noite. Tem uma conversa franca com Jesus. Fala, Jesus, isso aqui está na tua palavra, mas sabe, eu não vivo isso. Jesus, eu te sirvo, mas eu sou tão infeliz. Por quê? Talvez Deus vai te falar, porque tu não é crente não. Mas se você que deixar eu trabalhar na sua vida, eu vou fazer você alguém crente. Eu vou fazer você alguém que é... Gente, quantos crentes muitas vezes estão frustrados. Por quê? Estão dentro da igreja, mas só vivem a religiosidade. E Jesus quer fazer conosco algo que vai muito além, amém? Das nossas necessidades e fragilidades. É interessante que quando ele dá a resposta, ele diz, não tem. Jesus diz o quê? Vai lá, joga a rede. Não é verdade? Aí o que acontece, gente? O que acontece? A Bíblia diz que eles lançam as redes e eles têm uma pesca tão grande que as redes não conseguiam segurar aquela pescaria. Talvez você não está entendendo por que você já fracassou tantas vezes. Talvez você não está entendendo por que tantas frustrações. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que depois do fracasso, mas ainda ali, diante da palavra de Jesus, quando mesmo diante daquela dor, eles não retrocedem, mas diante da palavra de Deus, eles fazem aquilo que precisava ser feito. Sabe o que acontece? Vem uma grande pescaria. O que isso nos ensina? E a Bíblia fala que as redes se rompiam. Existe uma versão que diz que as redes se rompiam. Deixa eu falar, talvez o seu fracasso, a sua frustração, sabe o que é? É Deus te treinando para que, quando Ele te abençoe, você não seja destruído pela bênção. Muita gente fala assim, eu quero casar, e faz campanha para casar, e ora para casar, casa, e a confusão está feita. Tem gente que, eu quero emprego, aí Jesus dá um emprego ao irmão. Não estou falando que todo mundo é assim, mas eu estou querendo te dizer que o tamanho da sua luta, às vezes vai manifestar também o tamanho do teu chamado, o teu propósito. Deixa eu falar uma coisa, eu já tive momentos da minha vida de ter tanta luta e uma atrás da outra, que eu falava assim, não aguento mais. Eu achava que eu era crente que passava mais luta no mundo. Eu era assim, sabe o que eu dizia? Não é possível. Eu só posso ter alguma maldição da minha vida. Só posso ser amaldiçoada, porque eu nunca vi uma pessoa passar tanta prova. Alguém já pensou isso aí de você, assim, de si mesmo?
Rapaz, não sei não, mas eu passo. Aí eu dizia assim para alguém, vem cá, tu passa por isso, porque, gente, eu via Deus assim, né? Eu imaginava, eu não via, eu imaginava que as pessoas erravam e parecia que Deus não estava nem aí para elas, mas parecia que se eu errasse um pingo, Jesus já vinha. Aí eu digo assim, não, Jesus, isso aqui é perseguição. Não estou aguentando, não. O Senhor vai querer tratar tudo assim, eu vou morrer. Mas, gente, passados anos eu compreendi que aquilo fazia parte de um treinamento para a minha vida. E eu entendi que tudo aquilo que vinha contra mim, vinha da parte de Deus, e o que não vinha da parte dele, o que era enviado do diabo, Deus também usava aquilo para mudar o meu interior e me treinar. Porque quando a rede ficasse tão cheia, eu precisava ter uma estrutura interior que pudesse sustentar aquilo que Deus tinha e tem para a minha vida. Então, sabe, quando a gente tem essa perspectiva, fala para a pessoa do seu lado, você não está dando errado não, você está sendo treinado, criatura. Pastora, tanto problema no meu casamento, é porque Deus quer te usar para casal. Mas aí você vai ter que aprender, né? A perseverar. Aleluia! Pastora, tanto problema financeiro que Deus quer te ensinar. A ensinar os outros a não gastar o que não pode. Amém? A não comprar o que não deve. A pagar o que compra. Eita glória! Pode dizer amém? Ah, eu já falei não sei quantas vezes. Pois é, você vai escrever um livro de como não falir mais. Aleluia! Só que se a gente desiste sempre, então parece, sabe, que a gente nunca vai mudar de nível. Então, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, muitas vezes elas vêm para nos preparar, amém, para aquilo que Deus quer fazer. Eu quero ler o Salmo 131, verso 1, na versão Passion. Diz assim, Senhor meu Deus, meu coração é manso diante de ti. Eu não me considero melhor que os outros. Contento-me em não perseguir assuntos que estão sobre minha cabeça, tais como os teus complexos mistérios e maravilhas, que ainda não estou pronto para compreender. Estou humilhado e tranquilizado em tua presença. Olha o que o salmista está dizendo, Senhor, o meu coração é manso diante de ti. Eu não me considero melhor que os outros. E não estou perseguindo entender os teus complexos mistérios e as tuas maravilhas. Gente, já viu aquela pessoa que quer tudo saber o porquê e para quê? Deus não é bula de remédio. Na bula tem o quê? Possologia, reações adversas, né? Tem composição. Aí tem gente que Deus, para fazer alguma coisa na vida dela, Deus pode assim botar a sua vida, amém? De perna para o céu. Não é de cabeça para baixo, não, é de pé para o céu. Amém? Ah, não, não pode não. Porque senão eu não aguento ser crente. Eu vou embora da igreja. Deus me livre. Porque se Deus disser todos os detalhes, por que eu sofro? Por que isso? Por que aquilo? Gente, olha o que o salmista diz. Meu coração é manso. É manso. Às vezes eu falo para Deus assim, Deus, não estou entendendo nada. Mas eu vou te adorar. Aí eu entro lá e fico cantando para Deus, elogiando Jesus. Jesus, tu é lindo, eu te amo. E, gente, isso não é faz de conta. Isso não é pensamento positivo. Isso é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo que está disponível para mim e para você. Então, quando eu saio daquele lugar, você sabia que a presença de Deus, os psicólogos dizem, que corresponde ao abraço de uma mãe? Então, quando você não estiver entendendo nada, entra na presença. Fica lá, seja abraçado, que você sai de lá. Você
Fala, tá bom, Deus, eu não estou entendendo nada, mas meu coração é manso diante de ti. O Senhor não me deve explicação. Tem gente que acha que Deus deve explicação para ela. Não, deixa eu falar, Deus é dono da minha vida e Ele não me deve explicação. Ele é Senhor da minha vida. Tem gente que chama Jesus, apelida Jesus de Senhor. É só um apelido que você deu para Ele, porque Ele não é Senhor da sua vida, coisa nenhuma. O eu ainda está lá sentado no trono do teu coração. Bora tirar o eu do trono do coração e vamos colocar Jesus. O governo dele, o domínio dele, as coisas do jeito dele. Amém? Então, muitas vezes, aquilo que Deus está fazendo da nossa vida é um treinamento para aquilo que Ele quer trabalhar, para aquilo que Ele quer nos dar. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, diga comigo, a seu tempo, e se não desfalecermos, nós vamos colher. Sabe o que significa a palavra desfalecer? Jogar a toalha. Talvez você está aqui na igreja, mas você já jogou a toalha. Vive só uma vida religiosa. Não vou mais orar não, porque Deus não me responde. Mas não vou sair da igreja não, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Ora, veja. O inferno, a gente já vive aqui. Você não precisa morrer e ir para o inferno não, porque essa vida sem Jesus, sem comunhão, sem a presença dele, já é infernal, irmão. Tem gente que não vai para o inferno não quando morrer, já está vivendo o inferno aqui. Que é o afastamento de Deus. Agora, vida boa é vida de crente. A gente está liso, mas está feliz. Não é não? O povo está falando mal da gente, a gente está bonito. Hã? A gente nem zanga tem, não é? A gente fica zangado, aí a gente fala assim, eita, Jesus disse que se zangar tem que se desangar. Não é não? Olha só, é um estilo de vida maravilhoso. Aleluia! Aí o povo fica doido, ansiedade, problema, como é que eu vou pagar as contas? Aí a gente vai dormir, o Senhor dá os seus enquanto eles dormem. Aleluia! Você nem fica com ruga, você não fica preocupado, você vai entregue a Ele todas as suas ansiedades. Oh, glória! Por que não acontece isso? Porque você não faz isso. Porque você não crê isso, porque você não vive isso. Porque está escrito, porque você nem lê a Bíblia. E só lê o que quer, ou acredita só no que quer. Então vamos lá. Jesus tem um tipo de vida que é incrível para você. Jesus tem um tipo de vida que é incrível para mim. Só tem uma maneira da gente viver a nossa vida, irmãos. E é na presença dEle. Ele é bom. Ai, pastor, eu estou com medo, eu estou isso, é medo do amanhã, é medo de não sei o quê. Outro dia alguém disse para mim, o que é que vai ser do teu futuro? E o diabo pensou assim, começou a me dizer, pastor não tem aposentadoria, pastor não tem plano de serviço, pastor não isso, não aquilo, né? Aí eu parei, levantei minha mão e falei, Jesus, como é linda a minha herança. O Senhor é o arrimo da minha sorte. Caíram-me as divisas em lugares lindos. As pessoas estão dizendo, Jesus, que eu não tenho isso, não tenho aquilo. Quer saber de uma coisa? O Senhor vai estar lá. O Senhor vai estar lá. Na minha velhice, o Senhor vai estar lá. A Bíblia fala, sabe o quê? Que o justo, quando ele fica enfermo, o Senhor afofa o seu travesseiro. Até a gente doente lá no hospital, o travesseiro é fofinho, você tem consolo. Os cristãos, quando eles iam morrer, você sabe o que faziam com eles? Mostrava a guilhotina. Nega Jesus ou você vai para a guilhotina. Sabe o que eles faziam? Eu mesmo coloco meu pescoço aí. Não precisa ninguém colocar meu pescoço na guilhotina. Eu coloco.
Eu estou feliz que a guilhotina vai cortar o meu pescoço. Por quê? Porque quando eu passar dessa vida, eu estarei com Ele na eternidade. Aleluia! Os cristãos é o povo que acredita no céu. Não é não? Mas por que você vive como se o céu não existisse? Você vive como se a palavra de Deus não fosse real. Você precisa viver sabendo que essa palavra, ela é real e ela é poderosa. Amém? Diz assim em Jeremias 23:9. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Deixa eu te dizer uma coisa, outro motivo às vezes dos seus fracassos, outros motivos às vezes das suas frustrações, é que talvez você é cabeça dura. Tem gente que muda fácil. Sabe, qual era a lei dos despojos lá em Israel? Qual era a lei dos despojos? Então, quando Israel ganhava batalha, os despojos era tudo aquilo que eles traziam de outras nações. Era o ouro, os animais, as tendas, as armas, os alimentos, né, as louças, a prataria, tudo que estava ali eles traziam. Só que aqueles outros povos que eram conquistados eram adoradores de outros deuses. Então, tudo que era deles estava contaminado. Como é que Israel purificava os despojos? A Bíblia fala que aquilo que era maleável, que podia passar pela água, ia passar pela água para ser limpo, mas aquilo que era enrijecido tinha que passar pelo fogo. Então tem partes da sua vida que é fácil serem mudadas. Tem alguns de nós que são quebrantados, que muda fácil, mas tem outros não. Que a palavra de Deus tem que ser o martelo que esmaga a sua cabeça, teimoso. Tem que pegar e pá. Gente, Deus já fez isso comigo. Uma vez eu estava toda choramingando, conversando com um amigo meu que ele é profeta. Eu digo, pastor, por que eu sofro tanto, hein? Era uma fase, né? Que era uma luta atrás da outra. Ele, amiga, tu não é vaso bom, não. Tu não é vaso muito bom, não. Tem gente que fala, por que eu passo? Que tu não é vaso muito bom, não, viu? Às vezes para consertar, dá um... Ô, gente, sorri, deixa eu... Se você ficar com essa frase, com essa cara bem, eu vou dizer, tu é vaso ruim mesmo. Tem gente que é vaso ruim, gente, que tem mesmo. Que às vezes Deus está falando, sabe o que é minha palavra? Minha palavra é um martelo para ti, seu cabeção. Sabe, Deus tá... Não adianta, não muda, tem que vir a pancada. Para ver se a pessoa, né? Brincadeirinha. E a terceira coisa que a gente já vai encerrar, e a gente vai continuar essa mensagem outro dia. Uma outra coisa que tem capacidade de nos parar, de nos fazer desistir, são as críticas. Deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Neemias você vai ver que eles tentam tirar Neemias da posição dele. Ficavam chamando Neemias e Neemias dizendo, vou aí não discutir com vocês que eu não tenho tempo para essas coisas não. Aí por último, eles não deu certo a estratégia deles, eles começaram o quê? A caluniar Neemias. Eles disseram, Neemias, a gente vai fazer o rei saber que tu tá com essa historinha aí de edificar muro, porque na verdade tu quer reinar sobre esse povo e nós vamos te denunciar para o rei. Aí Neemias diz assim para eles, olha, isso aí é invenção da cabeça de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso que vocês estão pensando. Então deixa eu falar uma coisa para você. A crítica é algo muito destrutivo. Mas você precisa aprender a guardar sua mente e seu coração das críticas. Então, primeira pessoa que não pode, eu tenho um padrão. Tem gente que a crítica dela eu considero. Quem é a crítica que eu considero? Quem me ama. A crítica de quem me ama eu considero. A crítica de quem é mais velho, de quem é experimentado, de quem foi testado. Mas a crítica de gente que nem saiu ainda das fraldas, eu ignoro.
A crítica de gente que ainda não passou no teste, ignoro. A crítica de pessoas inexperientes, ignoro. A crítica de pessoas que querem criticar por criticar, porque não sabem criticar o seu próprio coração e criticam o outro, também não me importo. Às vezes, eu escutei uma pessoa falando que da rede social dele, todo mundo falava bem dele, aí entrava um lá e falava mal dele. Aí ele... Escuta as críticas de pessoas mais velhas, de pessoas maduras. Escuta as críticas do seu pastor. Escuta a crítica do seu discipulador. Escuta as críticas, marido, da sua esposa. Esposa, escuta as críticas do seu marido. Escuta as críticas do teu time, daqueles que vão para a guerra contigo. Quem não vai para a guerra comigo, também não quero escutar. Quem não paga preço do meu lado, também não quero escutar. Quem não bota a mão na massa, também não vou escutar. Gente que nunca chegou em lugar nenhum, vai querer ensinar? Não escute. Quem nunca ganhou dinheiro, vai querer te dar conselho de como você ganhar dinheiro? Quem nunca pastoreou, vai ensinar a pessoa que já está há 30 anos pastoreando? Vamos lá, alguém. Saiba de quem você recebe as críticas. Quem nunca amou de verdade, quem nunca teve um coração para com Deus, quem nunca, não confie em quem nunca foi testado. Agora, quando você vê alguém que você pode olhar para a vida, não é 5 anos, não é 10 anos, mas é muitos anos. Muitos anos na estrada, muitos anos de obediência, Outra coisa, as críticas são para quem conhece você verdadeiramente. Quero ler o discurso do presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, no seu discurso de posse em 1910, diz assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. Tem sempre gente querendo te dar um palpite, não tem? Poderia ter feito isso, mas poderia ter feito aquilo, mas poderia ter feito não sei o quê. Mas ninguém queria estar no seu lugar, fazendo o que você faz. Criticar é fácil, fazer o que o outro faz é difícil. Mas tem sempre alguém. Aí tu faz lá a comida melhor que o possível. Mas acho que se tu fizesse assim... Estou falando de uma coisa simples, né? Mas olha o que ele continua dizendo no discurso. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. Não é quem está do lado de fora, só observando e dando palpite. Quem eu respeito? O líder de célula perfeito não existe. Mas eu respeito mais do que aquele que pelo menos está fazendo. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue. Que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções. Mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Ou seja, tem gente que não está fazendo nada, mas sempre critica quem está fazendo.
Tem gente que não faz nada, mas joga pedra em quem está fazendo. Mas eu quero falar que fracassos e erros pertencem a quem está fazendo. Nunca se envergonhe de errar. Se envergonhe de não fazer, de não tentar outra vez. E eu quero encerrar contando, eu estou lendo um livro. E esse livro conta a história de um menino que passou por muito abuso na infância. Ele tinha um pai extremamente violento, surrava ele, surrava sua mãe, obrigava eles a trabalharem por horas a fio. Não dava para eles uma condição de sustento nem alimentação. E um dia, então, essa mãe toma coragem e foge com esse filho. E ainda, apesar de ter passado toda aquela situação, a coisa ainda ficou mais difícil para ele, porque ele era uma pessoa negra que foi morar num país muito racista, num estado muito racista dos Estados Unidos. E ele disse que ele já era uma criança muito cheia de problema, por causa da maneira como ele vivia, as notas dele na escola eram muito baixas. Os professores sempre queriam mudar ele, voltar ele, porque diziam que ele não sabia ler. Então, aí ele descobriu uma maneira de colar, e ele começou a passar de ano, mas à base de cola, de pescar. E aí ele disse que aquilo foi a pior coisa que ele fez, porque ele começou então a ficar uma pessoa burra, sem conhecimento. E ele conta todas as tragédias da vida dele, mas ele tinha um sonho. Ele queria ser um SEAL da Marinha. SEAL da Marinha dos Estados Unidos, né, americano, é aquele pessoal da elite das forças, né, armadas, no caso a Marinha dos Estados Unidos. Só passa lá quem é muito dedicado e quer muito mesmo, porque é muito exaustivo a prova, o treinamento. E ele entra a primeira vez, mas ele é reprovado, porque ele não sabia nadar, ele é reprovado. Mas ainda assim, passa um tempo e ele resolve correr atrás novamente do sonho dele. Só que quando ele resolve correr atrás novamente do sonho dele, ele estava com 135 quilos. E para ele ter o direito de fazer a prova, ele precisava pesar minimamente 85 quilos. E ele precisava, em uma prova, tirar 50, marcar 50 pontos. E ele disse, ele foi por todas as agências de recrutamento nos Estados Unidos, tentando alguém que pudesse acreditar nele e que pudesse dar chance dele passar mais uma vez pelo recrutamento. E ele recebeu não, até que ele encontrou um homem que falou, não, eu vou te ajudar, mas só o seguinte, vai depender de ti. Tu tem 3 meses para perder esse sobrepeso aí. 3 meses, gente. E tu tem que fazer a prova e tirar essa pontuação de 50. E aí ele disse que ele começa, gente, só de ler esse capítulo do livro, tu já fica cansado, porque ele corria não sei quanto tempo na esteira, depois nadava não sei quanto tempo, depois corria de novo. E cada coisa que ele fazia, muitas vezes, era segurando um livro e lendo. E ainda tinha que trabalhar. Então, eu falo, meu Deus do céu. Eu falei que sexta-feira eu fiz um jejum, mas foi um jejum parcial. Eu me alimentei de manhã, tomei um cafezinho, comi 2 ovos, comi um pouquinho de carne moída e fiz um jejum de 24 horas. Tranquilo, né? Porque eu comi alguma coisa, proteína que dá um sustento. E de noite a gente tinha um culto para ir de ações de graça. E sabe o que eu pensei? Eu não vou não, eu estou de jejum. Aí eu me olhei no espelho e falei, cria vergonha, Vânia. Cria vergonha na tua cara. Você pode ir. Nem é um jejum tão duro assim, mas porque a nossa geração ama o conforto. A gente, uma fominha, acho que vou ficar aqui deitadinho e fazer esse jejum. Não estou falando que tem jejuns que eles são mais puxados, que você passa aí 3 dias só na água, 7 dias só na água. E aí realmente você pode sentir tontura, coisa assim, você pode ficar mais quieto, mas tem coisa que não justifica. Que a gente pode dar um pouquinho mais da gente, mas a gente não dá, porque a gente é viciado em conforto. E eu sei que esse livro trata exatamente do sonho realizado. Ele consegue perder
o sobrepeso e ele consegue passar na prova. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que ele diz assim, sabe como que eu venci? Abraçando o desconforto. Eu sou o tipo da pessoa que ama desconforto. Ele diz num livro, sabe quando é que eu corria? 10 graus abaixo de zero. Sabe que eu saía da piscina ainda pingando de nadar e a água escorria, molhava a minha calça. Eu corria, estava tão frio que a barra da minha calça ficava com bolhas de gelo. O frio rasgava a minha pele, mas eu corria. E ele disse que ele começou a sentir aquela sensação de desconforto. E ele começou a amar o desconforto. E eu fiquei tão impressionada com aquilo mexeu em mim. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu amo mesmo é o conforto. Eu estou pensando aqui. A gente ama mesmo é a nossa zona de conforto. A gente não quer se esforçar para mudar. Não quer qualquer coisa, tu não vem da igreja. É a dor de cabeça. Tu não quer abrir mão de nada. Tu não quer abrir mão de nada. Eu estava agora na Europa. E eu estava numa igreja. E como eu sabia que a gente era brasileiro, já estou terminando. Porque tu ama conforto, tu está pensando que hora mesmo ela vai terminar de parar de falar que eu quero ir para casa comer. Tem ninguém aqui assim hoje. Aí disseram assim, não, é que é o avivamento. Aí o culto passa 10 minutos. Os cultos não terminam tarde, aquela pastora fala muito. Se tu não gostar de estar na igreja, amigo, recebendo da palavra de Deus, tu não vai gostar de estar no céu, não. Porque lá a cantoria é de eternidade a eternidade. Então é bom você se apaixonar por Deus aqui na terra. Você está se treinando a amar a Deus, entendeu? Quando chegar lá que tu vê Ele, ah, meu Deus, eu já sabia, mas é muito melhor do que eu pensava. Mas tem gente que acha que a vida de crente é tédio. Estar na igreja é tédio. E aí eu estava lá, como a gente era brasileiro, começaram a apresentar para a gente, os brasileiros, né? E aí eu estava numa igreja na Inglaterra. Aí veio lá uma pessoa, me apresentou, falou que, olha, fulano de tal é brasileiro, me apresentou. Eu digo, oh, que prazer. Eu falei, você está aqui quanto tempo? Aí ela disse, eu estou aqui há 19 anos. Eu falei, você já está uma inglesa, 19 anos, né? Ela falou, não, eu estou brasileira, eu ainda amo novela. A minha cara para ela. Tu está há 19 anos. Só aqui, né? Não deve ser 19 anos na igreja, né? Porque, pelo amor de Deus, tu está 19 anos na igreja e tu está assistindo novela. Vala-me Deus. É de matar, né, irmão? Como é que eu escuto essas coisas, eu fico passada. Pelo amor de Deus. Tu quer mudar. Como é que muda? Hã? A gente tem que mudar, irmãos. Você já sabe que tipo de crente. Sabe qual é o tipo de crente que você e eu temos que ser? É aquele crente que quando acorda, o diabo já bota a mão na cabeça. Eita, ela acordou. Deixa eu me cuidar. Amém? Você está feliz? Então vamos ficar de pé.